Oi, pessoal, tudo bem? Vim falar sobre um descritor que ele vai ser avaliado na prova Brasil, a prova SAEB, e é um descritor que não dá convergência com habilidades essenciais. Então, lembra daquele documento que nós encaminhamos para as escolas, que nós estudamos, fizemos a convergência, né, da matriz SAEB com a matriz habilidades essenciais, e alguns escritores, eles não vão coincidir. Então, esses escritores são aqueles que a gente vai precisar estar mais atento, porque esse aluno ele não vai ver em momento algum, né, dentro do ano, então é importante a gente retomar de alguma forma e ter algumas estratégias aí para que ele relembre, né, e faça a melhor análise. Nós escolhemos o descritor 21 e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Vamos falar um pouquinho do movimento que nós fizemos de estudo, tá? E aí vocês pensam depois nos outros escritores para vocês estarem fazendo também dentro dos estudos de vocês. Essa parte verde está relacionada ao tema, que é a unidade temática, e algumas palavras elas não vão coincidir exatamente como está hoje dentro do nosso currículo, porque a matriz SAEB ela está pautada ainda no antigo currículo, ainda ela não foi atualizada. E a unidade temática, vocês sabem que mudou depois da Base Nacional Comum, né, a BNCC. Então, por exemplo, tratamento da informação, que antes era um tema, não existe mais, hoje é probabilidade estatística. Então, algumas palavrinhas vocês vão ver que não vai bater exatamente, mas existe aí as unidades temáticas, as separações, tá? Nós olhamos lá. O descritor 21, a gente precisa saber em qual unidade ele está, números e operações. Feito isso, a gente precisa olhar lá na escala de proficiência, que tem os níveis, e aí tem a régua de desempenho. Lembra da régua? A gente também tem a régua lá no Saresp, mas a divisão, a gente tinha outro tipo de divisão, abaixo do básico, básico, adequado e avançado, que é o que a gente está mais acostumado. Aqui no SAEB, nós temos a régua, sim, ó, tem o desempenho e a numeração, mas a divisão é por níveis. Então, aqui no nono ano, por exemplo, né, no fundamental, eu tenho 9 níveis, 10, perdão. No ensino médio, eu tenho 9. Isso para matemática, tá? Português, a quantidade de níveis também vai mudar. Então, vamos falar só de matemática aqui. Feito isso, então eu sei o nível. O que eu vou fazer? Eu olho lá dentro do nível, vou para o tema. Então, eu olho lá, números e operações. Dentro de números e operações, eu tenho várias coisas descritas. E eu preciso ver qual coincide com aquele descritor que eu vou trabalhar. Então, foi o que nós fizemos, tá? Nós vimos que no nível 4 e no nível 7, a escrita do que vai ser avaliado coincide exatamente com o descritor 21. Então, foi o que nós fizemos aqui. Nós separamos, deixamos aqui separadinho para vocês, né? Para a gente ir conversando, fica mais fácil. Olha, o D21, identificar o gráfico que representa uma situação descrita em um texto. O nível 4, ele reconhece gráfico de função a partir de valores fornecidos. E a diferença do nível 7, ele vai reconhecer também, mas aí ele não tem valores no texto. Ele tem que partir de informações sobre sua variação. Então, existe um grau de dificuldade maior do nível 4 para o 7 dentro desse descritor. Então, ele vai ser avaliado a partir do nível 4 lá no SAEB, tá? Vamos passar aqui. Vamos para um exemplo, tá bom? Esse aqui é uma questão que caiu no SAEB de anos anteriores e fala assim: um biólogo acompanhou o crescimento de uma planta a partir do movimento em que a altura era 1 centímetro. Analisando os dados coletados, concluiu que a altura da planta havia dobrado a cada mês durante o período de observação. Qual gráfico representa o crescimento dessa planta durante o período de observação? Observe que nessa questão eu tenho um valor. Então, é a partir desse valor que o aluno ele vai conseguir identificar o gráfico. Então, ele tem um valor lá de 1 centímetro, que vai dobrando. Então, ele tem um valor dentro do texto, que é o item. Então, essa questão ela é considerada o nível 4, porque eu tenho um valor dentro do texto. Dá uma olhadinha aqui. Esse resumo vocês conseguem lá no site do INEP. Existe uma questão de cada final de ciclo que vem com uma orientação pedagógica, um comentário de um especialista. E aí ele faz esse resumo, ele coloca o valor da escala, ele fala um pouquinho sobre o TRI, a curva, como que faz o cálculo e tudo mais. Observe. Dentro desse resumo do especialista, ele colocou dificuldade de escala 322. Lembra lá do nível de proficiência que eu falei? Então, eu deixei aqui a setinha, ó. Desempenho maior ou igual a 300 e menor que 325. Então, se encaixa exatamente nessa escala, que é nível 4, que a gente comentou, porque existia um valor dentro do texto, tá?
Bom, vamos ver outro exemplo agora. Essa também é uma questão tirada do SAEB, né, da Prova Brasil, de anos anteriores. Vamos analisar ela. Uma bolinha de isopor encontra-se inicialmente no fundo de um recipiente, que recebe a água de uma torneira conforme a figura abaixo. O gráfico, que vou colocar um pouquinho mais para cá para não atrapalhar, que melhor representa o valor da velocidade vertical da bolinha em função da altura é. Olha essa questão, a diferença. No texto, que é o item, não traz informação numérica, um valor para cálculo, né? Eu preciso analisar, o ser estudante ele vai precisar analisar em relação à função aqui da velocidade da bolinha com a altura. Aqui está a resposta, que é do gráfico. Então, é mais para vocês perceberem a diferença de um nível para o outro, nessa questão aqui, quando traz no SAEB. Então, aqui ó, é o nível 7, reconhecer gráfico de uma função a partir de informações sobre sua variação. Então, eu não tenho aquele número ali para ele fazer o cálculo. Nós deixamos uma atividade para vocês observarem se vocês conseguem distinguir no item se ele está no nível 4 ou nível 7, tá? Então, é só para vocês testarem e aí vocês vão estudando junto conosco aí. Deixamos uma dica. Então, marque uma folha separada, qual nível você julga ser cada questão. Depois, ao final da atividade, vocês conferem o gabarito. Aqui. Então, aqui, ó, um exemplo. Luizinho desafia seu irmão mais velho, Pedrão, para uma corrida. Pedrão aceita e permite que o desafiante saia 20 metros à sua frente. Pedrão ultrapassa Luizinho e ganha a corrida. O gráfico que melhor ilustra essa disputa é. Depois vocês calculam e vocês olham aí o gabarito para fazer essa questão, tá? A gente deixou o gabarito em questão de nível. Então vocês considerem que uma questão como essa, ela está no nível 4 ou nível 7? E é isso que vocês vão marcando, tá? Para vocês conseguirem identificar aí, ver essa diferença. Aí a gente colocou a questão 2, a questão 3, a questão 4. A 5 é bem interessante, é bem legal vocês estarem pensando nesse tipo de gráfico e estarem retomando com os estudantes, porque se cair, né, um gráfico como esse, o que eles devem olhar, essa questão aí aberto e fechado, né? Então, assim, é bom retomar, assim, com eles, porque talvez este ano vocês não tenham trabalhado, conseguido converger em algum momento aí com a habilidade essencial. E aí eles têm muita dificuldade, né? Aí a gente colocou a questão 6 e tem um gabarito aqui para vocês depois conferirem. Então, leiam o texto da questão, o item, observe o que vocês consideram, se esteja no nível 4, nível 7. Aqui a gente colocou algumas. Quando vocês entram em blog de outros professores, quando vocês entram em outros sites e vai procurando as avaliações SAEB, vão ter muitas questões. E a 21, esse descritor 21, existe bastante, porque é um descritor que eles têm dificuldade, que é a interpretação, né, e a leitura e interpretação de um gráfico. Bom, espero que a gente tenha contribuído de alguma forma, a gente começar um estudo, de vocês verem um movimento que vocês precisam fazer quando vocês pegarem um descritor, para entender como ele vem sendo avaliado, aí vocês buscam uma atividade e dentro dessa atividade vocês vão trabalhando com os estudantes. Qualquer dúvida ou sugestão, encaminhe para a gente vai estudando junto, vai compartilhando e um vai ajudando o outro aí, para que todos saiam bem na nossa avaliação que já está tão próxima, né? Um abraço e precisando da gente aqui do núcleo, pode contar, pode nos encaminhar que a gente vai respondendo e vamos trabalhando junto. Tchau e um bom trabalho.